Resquício do tempo, uma duplicada temporal de um velocista. Muitos anos depois ainda não entenderam como funciona isso, e muitos nem sabem como funciona e apontam até hoje que o resquício do tempo do Barry, lá no final da segunda temporada, é o Savitar. Já expliquei trilhões de vezes, mas espero que esse vídeo possa lhe ajudar e encerrar isso. E aí, meus velocistas, no vídeo de hoje eu vou explicar como funciona um resquício do tempo mais uma vez e sobre esse absurdo de até hoje acharem que aquele resquício que se sacrifica lá na segunda temporada é o Savitar. Os dois eu já expliquei, mas com a ideia de um inscrito eu vim fazer esse vídeo pra vocês, ok? Então vai deixando o like aí, inscreva-se no canal, compartilhe o canal para os que gostam de The Flash, e agora, bora lá! O que é um resquício do tempo? Um resquício do tempo, ou remanescente temporal, é quando o velocista volta no tempo segundos atrás e se encontra com o dele do passado que iria fazer isso que ele já acabou de fazer, tendo então dois agora dele no mesmo lugar. Só que nisso tem um jogo, uma causa e efeito óbvia. Sempre quando assistimos uma criação de remanescentes, nós vemos o velocista correndo e em seguida aparece outro ele do lado dele. E qual é o conceito? Voltar no tempo e se encontrar com você mesmo que iria fazer isso. Nisso, todas as vezes que vemos outra versão do velocista aparecendo, ele foi o que voltou no tempo, ele era o original. No momento em que o velocista pensa em criar um resquício e vai fazer mesmo, a linha do tempo já divide, porque já vai ter ele do futuro voltando segundos atrás vindo parar nesse novo presente. Como assim? É que sempre assistimos o do futuro voltando. A gente não assiste na visão dele, na perspectiva dele. A gente já assiste a linha do tempo final de quantos remanescentes vão ter. Então nós só vemos ele de segundos no futuro que voltou para esse momento. Então quando chega o outro ele que voltou agora para esse presente do que não voltou, a linha do tempo dele se foi. Não tem como ele voltar para o futuro, ele só voltará para o passado de novo se for criar mais um resquício. Então quando vemos o outro Barry aparecendo do lado dele, esse foi o que voltou no tempo e se encontrou com o Barry da esquerda. E ele que precisa morrer, porque se matar o que não voltou, o do passado, se matar ele, o futuro que voltou morre também. Tanto que depois o Barry explica pro Wally e ele fala pro Barry que ele ainda é o resquício. Sim, ele é o privilegiado, que na verdade a gente já estava assistindo a linha do tempo onde vai vir o flash de segundos no futuro. Então o termo ele fez um resquício do tempo se aplica para os dois, no exemplo de dois. Se aplica para os dois, mas quem fez a cópia de fato foi o que voltou. Então o termo se encaixa para o que não voltou no sentido em que ele pensou em criar um resquício do tempo, vai fazer e ele sabe que vai se encontrar consigo mesmo, que na verdade é o dele do futuro chegando. E o termo se encaixa para o que voltou porque ele é quem volta no tempo e de fato cria uma duplicada. E o J. Garrick Solomon, que morre pelo Zoom, por ele próprio, ele era o original, ele foi quem voltou no tempo, se encontrou com si mesmo e esse que foi impedido que viverá como o Zoom, porque se matasse o Zoom, o Jay também seria apagado. E ele fala depois que é difícil convencer ele próprio a ter que morrer alguma hora, mas que depois que ele explicou todo o plano dele, o resquício aceitou numa boa ter que morrer. No caso do Flash, um herói naquela situação tal, ele faz um resquício do tempo para poder salvar o dia numa situação bem necessária, mas não para criar resquícios e os matar na diversão, fora os problemas temporais que isso causa. Então esse resquício, pessoal, da segunda temporada era o Barry original, que volta no tempo, que precisa morrer e ele não tem nada a ver com o Savitar. Meu canal é temático com o Savitar, é meu personagem preferido de toda a série e ainda vem gente desde 2022 comentando, me corrigindo coisas nada a ver sobre o Savitar. Como sempre, aqui no canal tem muitos vídeos sobre o Savitar, assista todos se você puder e querer, mas me agradeça porque estou explicando mais uma vez pra vocês. Não tem como, quando se trata do Savitar em relação a algo, tem que explicar a história dele, como ele funciona. Savitar foi uma consequência do ponto de ignição, foi uma consequência qualquer. Poderia ter vindo qualquer outro tipo de situação temporal possível, mas por destino, por trama, o roteiro da série é o Savitar. Essa consequência é um paradoxo de bootstrap, ou seja, sem começo e sem fim, um ciclo fechado. O Savitar faz tudo o que ele precisa fazer porque ele já viveu isso. Sempre recebo perguntas, por que o Savitar quer matar a Iris? E eles falam na série, né, por que o Barry ia querer machucar a Iris? O Savitar era o Flash. Em 2017, pra quem o Flash perde a Iris? Pelo Savitar. Quando o Barry perde a Iris, isso é pra ele se afundar na escuridão, na depressão, se distanciando de todos, pra quando chegar em 2021, onde ele tem acesso à bazuca, ele cria os resquícios do tempo, todos contra o Savitar mata todos, mas deixa um vivo de propósito. E esse que sobreviveu é o que vai se tornar o Savitar, porque depois que o Savitar é preso, o resquício foi rejeitado por todos. Então, além da dor de ter perdido a Iris e ser rejeitado pela própria família e por ele próprio, é essa dor que vai direcionar a ser o Savitar. Não existe um primeiro, porque está sempre acontecendo, não tem um que iniciou o ciclo. Um bootstrap não se inicia, ele vem como bootstrap. Então, quando o Savitar chega em 2017, ele sabe tudo o que ele precisa fazer
porque ele já vivenciou contra o Savitar. Então ele mata a Iris West, em 2019 o Flash conhece a Tracy Brand, em 2021 ele tem a bazuca pronta e antes de prendê-lo vem toda essa ocorrência dos resquícios. O Savitar deixa um vivo porque é ele próprio ali. O Savitar foi poupado pelo Savitar pro Savitar sempre existir. Mesmo que ele já viveu e mata o dele mais velho, ele sabe que um dia ele vai ter que morrer também pro dele mais jovem que ele poupou poder seguir como Savitar. Então quando o resquício é rejeitado por todos, nisso ele acaba recebendo manipulações do Savitar que estava preso na Speed Force, o influenciando, fazendo espalhar o mito do Savitar lá no passado. E quando o resquício foi abrir a Speed Force para o Savitar sair dela, era na verdade um truque pro Savitar ficar livre. Mas o resquício resiste, os dois lutam, até que o resquício vence e mata o Savitar, sua versão mais velha, sendo agora o próprio Savitar e sendo sugado para Speed Force, onde ele vai ser libertado em 2017 e viver a mesma coisa que ele viu na visão quando era o Flash. Os pontos desse bootstrap é a morte da Iris para quebrar o Flash e poupar um dos resquícios na luta de 2021. É o ponto reset da linha do tempo. E o que assistimos foi o ciclo quebrado. O Savitar percebeu que fazia parte de um loop infinito e fez tudo de diferente para tentar se beneficiar e se tornar um deus de fato. Mas justamente fazendo isso é o que vai quebrar o ciclo mesmo, é o que vai fazer dar ruim pra ele. Então como nós assistimos, foi tudo em 2017. Tracy, Bazooka, não é a Iris que morre, então nem vai chegar perto de 2021 pro Barry criar os resquícios e o Savitar poupar a vida de um. Era isso que o Savitar não queria, porque ele percebeu que levaria ao mesmo fim. Ele queria tudo em 2017, o mínimo era ele conseguir matar a Iris, mas o resto ele só queria o separador quântico intradimensional. Então é isso, pessoal, aquele resquício da segunda temporada não tem nada a ver com o Savitar. E não faz sentido dele ser porque a própria série fala, velho, ele fala. Sua duplicada morreu salvando o multiverso. Ele não fala isso se referindo a ele, porque isso é pré-ponto de ignição. E porque ele fala que é um dos resquícios que sobreviveu enquanto lutava contra o Savitar. O pessoal não crava o ciclo fechado. Aquele resquício não é o primeiro, não é o Savitar. E só aparece essa cena porque o Savitar informa sobre ele, indicando que o Savitar era o tempo todo um resquício do tempo do futuro. Ele falou aquilo para nos mostrar, nos relembrar aos espectadores o que é um resquício do tempo. E que o Barry foi arrogante, deixou sua duplicada morrer, se referindo à dor que o Savitar tinha de ser rejeitado. Então a dor da Iris e da rejeição, ele desconta ali no Barry dizendo que ele só estraga as coisas. Criou o ponto de ignição, mudou tudo, abandonou tudo, rejeitou o próprio resquício, que é quem volta no tempo. Mesmo que o Savitar viveu a mesma coisa, ele era o Flash, foi um desabafo ali e um flashback do que é um resquício do tempo. Quando o velocista cria uma duplicada, essa duplicada é quem volta no tempo segundos atrás e é quem deve morrer caso necessita morte. Então esse foi o vídeo, pessoal, espero que vocês tenham gostado e entendido. Acompanhe o canal, muitos vídeos sobre o Savitar, Flash original, edits, trechos, mistérios, curiosidades. Agradeço sua visualização, valeu e fui!